Olá! Quem estuda inglês com certeza já se pegou naquela dúvida clássica. Na hora de falar para, eu uso to ou for. Se essa trava acontece por aí, esta análise foi feita para ajudar. Hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas essa confusão. Bora lá? Então, a raiz do problema é essa aqui. Olha, é que no nosso português, o para é super versátil, serve para um monte de coisa. Já em inglês, essa ideia se divide em duas palavras diferentes, to e for. E é por isso que às vezes parece tão complicado saber qual delas usar. E aqui está nosso mapa da mina. A gente parte da palavra para, que se abre em dois caminhos diferentes, o to e o for. O nosso objetivo hoje é bem simples, fazer com que a escolha do caminho certo se torne algo automático, sabe? Sem precisar pensar muito. Vamos começar essa jornada? Ok, vamos começar com a primeira metade do nosso quebra-cabeça, a preposição to. O foco agora é total nela. Se a gente dominar o uso do to, metade do caminho já está andado. A dica de ouro é essa aqui. Pense em to como se fosse uma seta, sempre apontando para algum lugar. A regra fundamental é que to está sempre ligado à ideia de direção e destino. É sobre o movimento, uma transferência de um ponto A para um ponto B. Olha só este exemplo, bem claro. I am going. Indo para onde? A ação de ir precisa de um destino, certo? Que nesse caso é o Japão. A palavra to é justamente a ponte que faz essa conexão entre a ação e o destino final dela. E essa ideia de direção não vale só para movimento físico, não. Nesse caso, a informação, o relato do acidente, também tem um destino. Ela foi transferida, foi direcionada para a polícia. Mais uma vez, o to está mostrando para onde algo foi enviado. Certo, já ficou claro que to aponta direções. Agora vamos pegar a outra peça do quebra-cabeça, a preposição for. Vamos entender qual é a função dela na história. Bom, se o to é sobre direção, o for é sobre a razão de algo acontecer, o propósito ou o benefício. A pergunta que a gente tem que fazer aqui não é mais aonde, mas sim por quê. Ou então, para quem. Quem é que se beneficia com essa ação? Esse exemplo aqui ilustra a ideia perfeitamente. A ação é abrir a porta. E quem vai se beneficiar disso? Eu. A ação é feita como um favor, para o meu benefício. Ela tem uma utilidade direta para alguém. E aqui, de novo, a pergunta-chave é por quê? Eu salvei o jogo. Por qual motivo? Bom, o propósito era beneficiar a outra pessoa. A ação foi feita pensando nela. É esse propósito que pede o uso do for. Beleza, chegamos no momento decisivo. Vamos colocar o to e o for lado a lado para a diferença ficar cristalina. É aqui que tudo se encaixa. Esse resumo visual é ótimo. À esquerda, o to é tipo o GPS da frase. Ele responde à pergunta onde. Já à direita, o for é a motivação, respondendo por quê ou para quem. Direção contra benefício. É simples assim. Que tal um teste rápido para ver se a ideia pegou? A frase é This letter is blank my boss. E aí a pergunta é, estamos falando para onde a carta vai, de movimento, ou para quem ela se destina? Qual o propósito dela? Pensa um segundinho aí. Exato. A resposta é for. Mas por quê? Porque a carta é destinada a ele, para o benefício dele, para o uso dele. O foco não é o movimento da carta, mas sim o seu propósito, quem é o destinatário final. Para a gente fechar, vamos resumir tudo numa regra de ouro. Se for para esquecer todo o resto, é só lembrar disso aqui. Então, o resumo da ópera é este. Use to quando a mente pensar em destino, em movimento, na resposta para a pergunta onde. E use for quando a mente pensar em propósito, em benefício, na resposta para por quê ou para quem. Essa é a grande sacada. E agora, para realmente fixar o que a gente conversou, fica um desafio. Que tal tentar criar uma frase que use os dois juntos, o to e o for? Por exemplo, I'm going to the store for my mom. Pensar no próprio exemplo é a melhor forma de memorizar. Qual seria uma boa frase, hein?